Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosos. Sejam bem-vindos. Vamos aí, aquele momento básico onde a gente vai estar encaminhando aí para as pessoas. Então, conecta com o meu olhar aqui, faz isso também aí dentro dos seus processos, encaminha para as pessoas que você ama, as que não ama também, porque às vezes elas precisam daquele olhar mais carinhoso. E dentro desse processo, a gente está dando início aí a mais um dedinho de prosa, lembrando aquele bate-papo rápido, de aproximadamente uns 25 minutos, onde a gente fala sobre coisas em especial da nossa vida, do nosso dia a dia, conectando toda essa nossa parte emocional, que é o que também nos pega bastante, ou seja, fisicamente muitas vezes a gente até tá legal, mas muitas vezes emocionalmente a gente está precisando aí daquele ancoramento. Então esse é o momento onde você diz, começou o dedinho de prosa, passa aí, a Bárbara está online, e a gente hoje vai estar falando nada mais, nada menos do que ciclos. Então, quem esteve aí no Dedinho de Prosa passado, viu que a gente falou sobre fases, né? A gente teve esse olhar para as fases, de como é que se dá as fases da nossa vida. E dentro dessa percepção, hoje, nós vamos estar falando de um passo além, que é falar sobre ciclos, em especial a finalização dos nossos ciclos nas nossas vidas. Bárbara, como é isso, ciclo vida? Entender que a vida é um ciclo. Quando era pequeno, a gente estudava no colégio, né? Vai nascer, vai crescer, vai reproduzir, vai morrer. É isso mesmo, gente. A nossa vida é um ciclo. E lógico que quando a gente vai crescendo, a gente percebe que não necessariamente eu preciso seguir esses ciclos à risca, mas dentro de outras áreas da minha vida, dentro desses processos, eu vou crescendo de alguma forma. E quando eu falo crescendo de alguma forma, como já diz o estudo espiritual, a gente não evolui, a gente está sempre em processo de evolução. E falar de finalização de ciclos é falar do novo, é falar do medo, é falar de coisas que a gente vai precisar reestruturar na nossa vida, e a gente vai falar aqui de coisas chatas, como talvez perder alguém na nossa vida, ou perder alguma coisa, ou perder algo que nós gostaríamos bastante, onde a gente precisa passar pelaquela coisinha básica que ninguém dá muito valor, mas ela pega pra caramba, que é o luto. Então, falar de fases, como a gente falou na terça-feira passada, e trazer hoje o olhar da finalização de ciclos, é trazer esse olhar de que as coisas têm início, meio e fim. Não necessariamente nessa ordem tão linda, maravilhosa, porque às vezes a gente sabe que quando chega no meio tem aquela turbulência, tem aquela agitação, muitas vezes a gente precisa brecar um processo para conseguir ali recursos e ferramentas para alcançar algo que a gente deseja. E isso, gente, são ciclos, são fases, são etapas, são coisas da nossa vida que a gente sai ali buscando. Vou ficar olhando de lado para eu seguir a minha cola aí, quem sabe meus 17% de mazoca bate ferrado, ele bate em mim, em especial trazendo aí minha rígida para uma insegurança. Se vocês não sabem o que é isso, vem cá e marca a sua análise corporal. Então, quando a gente começa a falar de finalização de ciclo, é entender, epa, peraí, como assim finalizar? Nós não queremos perder o que a gente conquistou. E quando eu falo que a gente conquistou, muitas vezes eu lutei muito para conquistar aquele emprego, aquele relacionamento, aquela situação, aquele status. E como assim, de repente, eu vou perder tudo aquilo ali, eu vou abrir mão daquilo ali? Então, finalizar um ciclo, em especial, ele faz a gente acessar aquela emoção básica, que é o medo, independente de qual seja o medo, se é o medo do novo, se é o medo daquela coisa que eu não conheço, se é o medo de algo que eu vou precisar buscar porque eu não tenho, se é o medo real ou imaginário. Em especial, a gente dá aquela
pisadinha funda nesse medo. E quando a gente acessa esse medo, a gente recebe aquele convite básico que é viver aquela coisinha chamada desapego. Por quê? Porque vai haver momento dentro desses ciclos que ele é um convite para o crescimento, onde você vai precisar soltar o que é pequeno para abraçar algo maior. Exemplo, dentro do profissional, a gente faz aquela ascensão de carreira, onde eu saio de um cargo que era menos, eu estudo, me estruturo, eu aprendo, eu vou lá, pego um cargo maior, busco um cargo maior, quer seja por concurso, quer seja por mudança de empresa, quer seja... Isso também faz parte de um ciclo. E quando eu estou convidada ali para largar mão daquilo, né, desapegar daquilo para pegar algo novo, o medo ele vem comigo. Ele vem ali, ó, coladinho com a gente. E muitas vezes e muitas pessoas acham que esse medo é algo que tá ali para lhe boicotar. Só que, na verdade, gente, o medo, ele não é, eu sempre falo isso, sempre uso essa analogia, o medo, ele não é um pare. O medo é um preste atenção e observe se você está bem o suficiente para dar o próximo passo. Observa se isso aqui não precisa do seu olhar de forma mais estruturada. Então, é a gente tratar esse medo no sentido de, peraí, talvez eu precise me preparar melhor, talvez eu precise de tal curso, talvez eu precise de tal recurso. E eu sempre falo que de onde a gente está para onde a gente vai, a gente é uma caminhada. Você não para ir buscar o recurso lá atrás, você vai buscando o recurso ao longo da sua vida. Você vai buscando ao longo da sua caminhada. E lógico que nessa caminhada você vai crescendo, você vai evoluindo, e como a gente falou lá nas fases passado, presente e futuro, é lembrar que o seu futuro nada mais é do que o fruto do seu presente, do que você está construindo hoje, né? Então, como taróloga, eu sempre falo muito, né? Às vezes recebe aqueles consulentes que diz, sim, como é que vai ser o meu futuro? O seu futuro nada mais é do que o fruto do que você está fazendo hoje. Então, dentro de uma consulta de tarô, quando a gente vai somando ali, quando a gente vai coletando daquele consulente o que é que ele está fazendo, obviamente, ele está plantando o que ele vai colher em sequência, né? Em seguida. E é a partir daí que surgem as orientações em todas as áreas da vida, quer seja relacionamento amoroso, profissional. Por quê? Porque é entender, gente, que essas fases, elas são construídas. E essa construção eu vou precisar fazer dia a dia, ponto a ponto, momento a momento, segundo a segundo. É entender que eu não tenho como parar, brecar minha vida para dizer, peraí, eu vou viver única e exclusivamente essa fase. E é por isso que eu toquei no assunto da fase do luto, das fases do luto. Por quê? Porque quando a gente está vivendo um luto, quer seja de alguém que a gente ama, ou quer seja até mesmo por ter perdido algo que a gente investiu tanto tempo, a gente se dedicou, a gente botou ali aquela energia, e é lembrar que esse desapego, né, que a gente fala dentro do processo terapêutico, é entender que eu vou precisar largar a mão daquilo para que algo novo, para que eu consiga agarrar algo novo. E para que eu agarre algo novo, eu preciso estar com as mãos livres. E estar com as mãos livres, eu preciso estar aberta para esse novo ciclo, que seria após a finalização de um ciclo velho. E quando eu falo após a finalização de um ciclo velho, é para que vocês tenham ideia que quando eu adentro dentro de algo novo, né, quando eu entro num ciclo novo sem curar o meu passado, e eu vou usar essa palavra curar, não sei se ela é a melhor para esse momento, mas é quando eu não olho com cuidado para aquilo que me magoou, que ficou atrás, eu vou ali estar nessa nova relação a todo momento, remetendo aquela ferida do passado. Eu vou estar ali a todo momento dizendo que aquilo ali está doente.
E dentro disso aí é entender que as novas pessoas que vão chegar dentro do meu novo ciclo, né, do meu novo processo, elas não vão ter nem ideia que vão estar me machucando, que vão estar me fazendo sentir dores. Por quê? Porque às vezes o outro nem sabe. Eu sempre uso muito a analogia da ferida na mão. Então, imagina que você sofreu um corte na mão. Aquele corte, você foi lá, bonitinho, botou um band-aid lindinho, aparentemente não dá para ver, e você entra num novo ciclo, entra num novo relacionamento, novas pessoas, pessoas que não conhecem, não sabe daquela ferida que tá ali na sua mão, e de repente essa pessoa, dentro desse processo de caminhada, ela segura na sua mão forte. Então, toda vez que essa pessoa segura na sua mão forte, aquela ferida que está ali doendo, machucada, não cuidada, ela vai doer. E você automaticamente você vai acessar aquela dor que é remetido a um período passado. Só que você não sabe por quê está doendo, mas aquela pessoa apertou a sua mão. E aquela pessoa, sem saber, ela fica tentando entender, pô, o que está acontecendo? Por que toda vez que eu aperto sua mão, você chora? Vou usar, você chora, você se comporta de determinada maneira. Só que ela não sabe que a sua mão está ferida. E é por isso que dentro dos processos terapêuticos a gente fala muito, vá curar seu passado, vá olhar para a sua criança interior, vá fazer lá as ressignificações necessárias, é para que aquela ferida ela seja curada, ela seja tratada, ela seja olhada com novos olhos, ao ponto de quando outras pessoas chegarem dentro dos novos ciclos que você vai ter de vida, que elas apertarem a sua mão, aquilo ali não vai doer mais. Ela vai ser simplesmente a lembrança de um aprendizado ancorado. Então, quando a gente fala de ciclos, de finalizar ciclos, é ter esse olhar para essa finalização. É entender que aquela ferida, muitas vezes, só eu conheço. Só eu sei a dor que ela me causa. Só eu faço ideia de quem foi que causou. Só que eu preciso passar por todas essas fases dentro de um processo para que eu finalize um ciclo e eu inicie um ciclo novo sem dores. E quando eu falo sem dores, a gente vai tocar ali no ponto muito chave, que é a questão, né, do perdoar, em especial, eu percebo muito dentro dos processos terapêuticos, às vezes não é nem o perdoar, é o se auto-perdoar, porque dentro daquilo ali, ressignificar é muito difícil. Jana, vou convidar você para você dizer, tirar o difícil e colocar o desafiador. Por quê? Porque o nosso cérebro entende que quando é difícil eu não vou nem tentar. Então, vamos sim substituir o difícil pelo desafiador, porque o nosso cérebro gosta de desafio. Em especial, imagina que você é uma criança e a criança vizinha diz, você não consegue, aí a sua criança diz, eu consigo sim, e você vai lá e tenta fazer isso aí, não desiste, dentro desse processo você vai trabalhando tudo isso aí. E trabalhar isso aí é, sim, mergulhar dentro de você, entender, aceitar. E quando a gente passa pela fase do luto, a gente vai passar pela negação, que de primeiro a gente não aceita, a gente não entende, a gente não quer aquilo para a gente, mas logo em sequência eu entro na raiva, eu sinto raiva de tudo que aconteceu, eu vou culpar Deus e o mundo, compartilhamento, é assim mesmo, Lina. Então eu vou culpar Deus e o mundo, então eu não vou aceitar, só que o convite para essa raiva é pega aquilo ali e faz algo melhor. É entender que a raiva, ela é sim uma emoção impulsionadora, ela é uma força impulsionadora, ela é uma força que vai tirar você da inércia, ela vai dar ação para você. E lógico que eu sempre busco usa raiva boa. Por quê? Porque eu sempre digo que existem dois tipos de raiva. Existe aquela raiva onde você se empodera e você vai lá, busca e prova que é capaz de mudar, e existe aquela raiva que você vai lá e mata o coleguinha, em especial aquele que te machucou tanto. E
Quando a gente passa pela fase da raiva dentro do luto, e é muito normal, isso vai existir, porque vai ter questionamentos do porquê isso aconteceu, isso não deveria ter sido dessa forma, eu poderia ter feito diferente, você começa a entrar na fase da barganha. E lógico, muitas vezes, dentro dos nossos processos, né, de autoconhecimento, aquela barganha é interna. Isso aconteceu por causa disso, ele me largou por causa disso, o chefe me demitiu por causa disso, ele fez isso por causa disso. Então, a gente tenta, muitas vezes, internamente, ficar justificando o porquê aquilo ali aconteceu. Massa, isso são fases que a gente passa. Em seguida, vem aquela tristeza. Por quê? Porque eu não consegui dar o go back ali no ocorrido e eu fico triste e eu me justifico do porquê aquilo ali aconteceu, eu fico tentando achar, mas bate aquela tristezinha, bate o que a gente chama aquela depressãozinha pós-luto, né? Aquela coisa de não tem mais jeito, ele ganhou, não tem? Então, isso também é uma fase. E logo em seguida, há sempre o convite, em especial dentro do processo terapêutico, do que a gente fala muito, e eu tenho muito cuidado com essa palavra, aceitação. Aceitação, gente, não é aceitar e tá tudo bem, tá tudo certo. Não. Às vezes, aceitar é se afastar do outro. Às vezes, aceitar é realizar mudança dentro dos meus processos. Às vezes, aceitar é dizer, de boa, você me magoou, perfeito, você fica aqui, eu fico ali. E eu sempre uso muito aquela frase básica que é, às vezes quem ama também maltrata, às vezes quem ama também machuca, e a gente evita ficar próximo das pessoas que nos machucam mesmo, que elas nos amem. E nessa caminhada da aceitação, é o convite para que você siga. Porque quando a gente não aceita, e falar de aceitação é algo bem complexo, porque aceitar não é aquela submissão onde a gente, tá bom, de boa, vá, me maltrate. Não, é aquela aceitação onde eu sigo minha vida não ficando preso em especial àquele fato, àquela situação, àquela circunstância. Por quê? Porque se eu for ficar ali, eu vou ficar no remoendo. Eu poderia, e é muito engraçado que a gente sempre remete a um passado, né, como que se pudesse fazer diferente. Só que lembra, na linha contínua do tempo, tudo que eu sou hoje, pisquei o olho, já não sou mais. A cada segundo, tem aquela frase, né, que você não põe o pé no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque o rio já passou, a água é corrente, a vida já era, o aprendizado que você tinha 1 segundo atrás já mudou agora. E esse é o convite para que a gente se renove frente aos ciclos, para que a gente olhe e diga, epa, peraí, como é que eu ancoro o que passou aqui, a aprendizagem, e sigo a vida. E sim, gente, falar sobre isso não é algo assim tão gostosinho, que não dói, que é tranquilo, não. Muitas vezes nós passamos por uma perda e é possível viver passando, senta, chora, tem hora que reergue, daqui a pouco lembra, chora de novo, perfeito. Olha para aquilo, ressignifica aquilo. Como trouxe a Jana, é desafiador? É. A pergunta é como eu estou frente à vida para mudar aquilo ali, para aceitar que eu quero uma mudança frente àquilo ali. E querer uma mudança frente àquilo ali vai demandar de mim coisas dos dedinhos passados, decisão e ação. Tomada de consciência é o principal start de todos os processos. E por que eu falo isso? Porque numa tomada de decisão, não necessariamente você sabe o que fazer, mas a partir da hora que você decidiu que aquilo ali vai ser diferente, você já vai começar a estabelecer qual é o seu plano de ação. O que é que eu preciso fazer para virar aquela página? Como é que eu preciso trabalhar em mim esse novo ciclo? Quais são os recursos e quais são as ferramentas que eu vou precisar para recomeçar, ou até mesmo, né, nem recomeçar, é fazer nascer novamente.
E dentro disso, de todos esses ciclos, é entender, compreender de forma a ancorar o nosso aprendizado. E por que eu falo ancorar o aprendizado? Porque é aquela situação em que você percebe quais foram os buracos que eu caí, que eu vou observar e dizer, epa, por esse buraco aqui eu já passei, eu sei que ele é fundo, eu sei que ele é de tal forma, e eu não me coloco mais a cair nele, e eu vou buscar novas ruas, vou buscar novas calçadas, vou buscar novos lugares para andar, porque aquele ali eu já sei. Então, isso é o que a gente fala muito de ancorar o aprendizado. Márcia, você aprendeu? Por quê? Porque a gente fica, né? Ah, cometi o erro de novo. Perfeito. Talvez eu não tenha ancorado o que eu precise ancorar. Ou, às vezes, eu tenho diversos aprendizados dentro de um mesmo erro, só que eu preciso estar atento para que eu aprenda e saia daquela situação. E aprender e sair daquela situação é, sim, estar aberto para um novo ciclo. Então, gente, ter esse olhar de que a gente falou no ciclo das fases, a questão da infância, adolescência, adulto, velhice, e é entender que esses ciclos, eles vão se dar nessas fases. Então, quem não assistiu o Dedinho passado, vale a pena, porque é uma continuação, né? Hoje ele passa a ser uma continuação do Dedinho passado. Então, ter esse olhar de que eu não tenho como mudar o passado, mas eu posso sim, com uma consciência diferente, nesse presente, fazer um futuro novo, mas eu preciso estar consciente, eu preciso estar desperto, eu preciso estar ancorado nesse olhar de, epa, peraí, algo precisa ser mudado, e dentro desse precisa ser mudado é o quanto eu me coloco frente a essa mudança, o quanto eu me coloco disposto e decidido a construir essa mudança. E por que eu falo construir essa mudança? Porque muitas vezes a gente não tem nem, fazendo a analogia da casa, às vezes eu não tenho nenhuma pedra, eu não tenho um tijolo, eu não tenho um cimento, mas eu vou precisar entender como é que está o meu processo, quais são os recursos que eu tenho, qual é o tipo de casa que eu quero construir, e eu vou ali captando cada um daqueles recursos, e lógico, cada um no seu processo, na sua facilidade e na sua dificuldade, mas é trazer para você a mensagem de que é possível. Todo o processo de mudança está em você. Então, gente, o dedinho de hoje foi isso. Lembrando, logo mais às 20 horas, no grupo As Consteladoras, a gente tem dinâmica sistêmica, né? A última terça-feira do mês, ela foi feita para vocês aí. Então, a gente vai retribuir. A princípio, vou seguir a energia do grupo, então estou ainda decidindo o que é que eu vou fazer dentro das dinâmicas, mas quem já participa com a gente já sabe como é, então venha, convida os amigos, tá super convidado às 20 horas. E passando para lembrar também que amanhã eu vou estar aí fazendo, junto com a Elô, uma matéria falando sobre RH mais humanizado. Então, como ter essa visão de um recurso humano, né, mais humanizado, ter esse olhar de como é que a gente se porta não só como funcionário, como profissional dentro dessas vagas, não só olhando para a nossa parte financeira, que é o que nos chama muito a atenção, mas também olhando para o nosso bem-estar. Por quê? Porque dinheiro é maravilhoso, mas estar bem com o dinheiro na mão não vale muito a pena. E a gente vai conversar sobre isso, trazendo esse olhar profissional versus bem-estar. Então, amanhã, às 20 horas, também vou estar com vocês na Nexo, eu, a Elô, e a Nexo vai estar aí trazendo esse bate-papo legal, ampliando o seu olhar como profissional frente aos desafios do mercado. Beijo, gratidão aí por quem esteve comigo. Se foi bom para você, encaminha para outras pessoas que eu tenho certeza também que vai expandir a consciência e vai fazer a diferença em outros seres. Beijo, lindões. Tchau, tchau.